Hoje eu vou estar ministrando sobre algo que o Espírito Santo já há muito tempo tem ministrado em minha vida. Diante de um processo de morte, daquilo que é a minha vontade, diante de todo um processo onde Deus tem me curado, Deus me curou de muitas feridas na alma. E diante de tudo isso, o Senhor tem ministrado ao meu coração muito sobre a identidade que nós temos nele. E isso eu tenho passado para quem eu discipulo, isso eu tenho falado nas pregações, porque é isso que transformou a minha vida. O conhecimento de quem Deus é na minha vida. E eu queria começar a partilhar com vocês a respeito disso. E serão algumas ministrações, não dá para falar tudo num domingo só. Mas hoje eu vou começar falando sobre uma palavra que Deus ministrou ao meu coração e sobre ladrões de sonho. Quantas vezes nós já fomos roubados nos nossos sonhos? Quantas vezes a gente chega até a igreja e muitas vezes a gente escuta falar de prosperidade, a gente escuta falar de uma vida com Deus, de uma vida em plenitude. E a gente até frequenta, mas aí, muitas vezes, isso ao decorrer do tempo, isso é roubado de nós. E essa palavra sobre ladrões de sonhos, eu vou quebrar um paradigma, Muitas vezes a gente fala assim, o ladrão de sonho é Satanás. Mas nesse caso não é. E eu vou explicar para vocês o porquê não é. Antes de mais nada, antes de qualquer palavra que seja ministrada nessa manhã, nós já começamos adorando a Deus e eu quero que você continue com o coração aberto. Eu quero que você declare sobre você mesmo que a sua mente está decidida a ser transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Porque muitas fortalezas impedem a gente de ver, de viver, de aceitar aquilo que Deus tem em nós por uma história de vida. Aquilo se torna uma fortaleza. Por um acontecimento, por um fato, aquilo se torna uma fortaleza. E diante de tantas coisas, nós não conseguimos acessar já estando com tudo liberado. Então eu quero te convidar mais uma vez a você declarar que o Senhor ele é exaltado sobre a sua vida. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé, tenha alegria em dizer que Ele é exaltado sobre todas as coisas na sua vida. Que todas as barreiras, que todas as cadeias já foram quebradas. E que se precisar a gente quebra mais um pouco. A gente tem aprendido a declarar que Ele é exaltado por tudo que Ele fez por nós. Não existe nada que seja impossível de acontecer na sua vida. Não existe nada que o Senhor fale que você será excluído disso. Você pode acessar em Deus a plenitude para tudo que você necessita. Você necessita de cura, Ele é um Deus que cura. Você necessita de prosperidade, Ele é o Deus da riqueza. Você necessita de alegria, Ele é um Deus que traz alegria, é um Deus de gozo. Você necessita que algo seja justificado na sua vida, Ele é a justiça. Você precisa que algo seja transformado na sua vida, Ele é o Deus da criação. Ele é o Deus que criou todas as coisas e nele não há nada que seja impossível. E você não está aqui por um acaso. Você não veio a esse mundo por um acaso, mas você veio por um propósito. E é o propósito de Deus que tem que ser ministrado sobre você hoje. A sua identidade nele. Quebre todas as barreiras aonde muitas vezes nós murmuramos contra Deus. Onde muitas vezes nós declaramos que com tudo liberado nós não iremos acessar. Isso é uma mentira, isso é um ladrão de sonhos que muitas vezes você coloca e você mesmo sabota os planos de Deus sobre a sua vida. Exalte ao Senhor, exalte a Ele. Porque Ele tem muito mais para fazer. Ele tem muito mais para liberar.
A sua vida não é onde você está hoje. Hoje é uma passagem. Existe todo um propósito aonde você e eu temos que caminhar como o corpo de Cristo. Existe uma geração que clama pela sua vida, por aquilo que Deus tem feito na sua vida. A transformação que Deus fez é para que a sua vida seja um canal de bênçãos para a vida de outras pessoas. Não deixe que o egoísmo seja um ladrão dos seus sonhos. Você não vive em prol de você mesmo, mas você vive em prol de um reino que é eterno, de verdades, de fundamentos que são eternos e que nós acessamos nele, porque em Cristo nós podemos acessar todas as coisas. Tudo já está liberado, todas as cadeias já foram quebradas nele, e não há nada na sua vida que não possa ser transformado, a menos que você não queira, a menos que hoje você decida sair daqui do mesmo jeito que você chegou, a menos que você decida que na sua vida quem comanda é você. Mas se você decidir que quem comanda é Ele, não há nada que você não possa acessar em Deus. Somos um povo liberto. Somos um povo liberto. Um povo liberto da opressão. Nada pode te oprimir. Um povo liberto das cadeias que prendem a vida. A nossa vida não pode ser presa. Você já é liberto. Você já é liberto. Você já é uma pessoa transformada. Precisamos aprender a acessar aquilo que Deus tem. Comece adorando a Ele e declarando que somente Ele é o Deus da sua vida. Ele é exaltado diante de toda situação. Ele é exaltado na tristeza. Ele é exaltado na dificuldade. Porque tudo na nossa vida é como uma circunstância. Nada que você passa é eterno. Se você está em dificuldade, aproveite para adorar o Senhor, porque na dificuldade é que nós declaramos a nossa lealdade a Ele. É na dificuldade que nós podemos dizer que nós amamos um Deus acima de todas as coisas. A dificuldade não pode te parar. A dificuldade não pode dizer quem você é. A dificuldade não pode trazer em você tristeza. Quebre todos esses paradigmas, esses modelos que não são do Senhor. São ladrões que vêm para roubar o teu sonho. São ladrões que vêm para roubar o teu propósito. Não permita mais que isso aconteça na sua vida. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor, porque Ele tem muito mais para você. É um tempo de mudança, é um tempo de crescimento, é um tempo de uma geração que governa, é um tempo de sermos transformadores. Transformadores. Exaltado. Aleluia. Exaltado. Aleluia. Se você quiser continuar de pé, você continue. Se você quiser se sentar, você pode se sentar. Mas é nesse espírito de louvor, de adoração, é que nós vamos aprender um pouco mais com o Espírito Santo nessa manhã. Deus tem transformado as nossas vidas. Existem pessoas que já testemunham da transformação de Deus. E você foi chamado aqui para isso, para ser um transformador. Então, nada de religiosidade. Se quiser ficar em pé e adorar o Senhor, você fica. Se você quiser sentar e ouvir aquilo que Deus tem a ministrar, você sente. Mas o importante é que seu coração esteja aberto, esteja liberado. Se o louvor puder, bem baixinho, continuar nessa... Tudo que nós somos é por Ele, é para Ele. Aquilo que a gente vive é porque Deus é acima de todas as coisas.
Sabe, às vezes quando a gente começa a andar com Cristo, né, aqui na igreja, o primeiro passo a gente fala do discipulado 1 a 1. E no discipulado, muita gente que já fez, muita gente que faz, vocês falam sempre, nós falamos sempre sobre a salvação, porque é só por isso que nós estamos aqui. Não é verdade? É só pela cruz de Cristo é que nós recebemos a herança que é eterna. E quando a gente pergunta sobre a nossa identidade, a gente tem que voltar nisso. Lá, na origem, na criação, onde nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos feitos para sofrimento, para tristeza, para angústia, para depressão, para ansiedade, que já é denominada o mal do século. Quantas pessoas, mas eu tenho ansiedade, né? Eu sou ansiosa. E, gente, quantas vezes a gente fala de ansiedade como se fosse algo normal na nossa vida e não é. A ansiedade é a falta de nós depositarmos em Deus a nossa fé, a nossa esperança. E quando nós viemos para Cristo e nós recebemos a salvação, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos justificados. Sabe o que é ser justificado? É você ir diante de um julgamento, ir diante de um juiz, e você ter um advogado, e esse advogado apresentar lá tudo já foi pago. Tudo que a Adriana deve já foi pago, num sacrifício na cruz. E aí, o que há então para ser condenado? Nada. Porque em Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós somos justificados. Nada mais pode ser como acusação sobre nós daquilo que já se passou. Hoje nós temos um advogado que é Cristo. E que toda vez que alguém tenta ressuscitar uma faturinha aberta, fala, opa, isso aqui já está pago. Ela foi assim por um tempo, mas ela não é mais. E quando nós aceitamos a Jesus, é como se a gente assinasse um contrato. E nesse contrato, Cristo passa a habitar em nós. E a única coisa que nós temos que fazer é aceitar. Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi para todos. Todos, todos. Não existe, esse merece a salvação, esse não merece. Ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém merecia a salvação. Mas Cristo, por amor, por misericórdia, o que Ele fez? Morreu por todos. Então em Cristo nós somos justificados. Em Cristo, quando nós decidimos e nós erguemos a nossa mão a Ele, falamos assim, Senhor, toma conta da minha vida, eu te aceito como meu Salvador. Nós somos remidos. O que é remido? Nós temos todos os nossos pecados perdoados, aquilo não faz mais parte da nossa vida. É como se alguém pegasse todo aquilo que você deve, toda a sua culpa e rasgasse e falasse assim, não precisa pagar mais, já foi pago. Em Cristo nós somos remidos. Em Cristo nós somos também regenerados. O que é ser regenerado? É você ser gerado de novo. O nosso espírito é regenerado. Muitas vezes a gente escuta falar, né, sobre regeneração celular. A Junesse, quem trabalha com isso, fala muito disso, renovação. Mas Cristo, Ele renovou, Ele regenerou, Ele gerou de novo o nosso espírito. E em Cristo nós somos vivificados. Nós criamos vida novamente. Então nós somos regenerados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ninguém mais tem que ficar, mas coitadinho de mim, eu sou assim, eu nasci assim. Não. Você e eu, nós fomos regenerados, nós fomos gerados novamente pelo sacrifício de Jesus na cruz.
E em Cristo nós somos santificados. A santificação é algo que nós entramos num processo, nós vamos nos livrando cada dia mais das cadeias, das barreiras do pecado, e a gente vai santificando pelo poder de Cristo em nós. E a gente vai se deixando de lado o pecado e tendo uma vida de santidade com Deus. E por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com ladrões de sonho? Eu estou dizendo isso porque isso precisa ser muito bem fundamentado de quem você é, daquilo que é o sacrifício de Jesus, daquilo que foi o sacrifício dele por mim e por você. Porque nós vivemos uma vida onde a gente sabe de tudo isso, mas a nossa vida não sai da miséria, a nossa vida não sai da pobreza emocional. Por quê? Por que que sendo herdeiros a gente vive como escravo? Quando Cristo morreu por mim e por você, Ele pagou tudo. Ele remiu, Ele regenerou, Ele justificou. E por que que sendo remidos, regenerados, justificados, a gente anda com uma vida de pobreza? E entenda a pobreza, quando eu falo, não é apenas a pobreza financeira. Ela também. Mas muitas vezes conheço pessoas ricas que têm condições, que vivem numa vida de miséria, de pobreza emocional, de uma alma doente, de uma alma onde não consegue enxergar o outro, de uma alma que só consegue ver os seus problemas. E quantas vezes a gente vive uma vida o tempo todo falando dos nossos problemas? A gente vive mais tempo no passado, daquilo que já aconteceu, daquilo que foi um fato, do que na vida que nós temos hoje e na vida que está por vir. Quantas vezes do seu dia você passa pensando naquilo que já aconteceu, num casamento que já acabou, num relacionamento que já se foi? Quantas vezes você passa pensando na palavra que alguém liberou no passado, da sua infância? Quanto do seu dia você passa pensando e se relacionando com o seu passado? Ah, porque na minha vida aconteceu isso, na minha vida. Como eu disse, eu não estou falando de algo que eu nunca vivi. Já passei por isso e estou aprendendo a vencer cada dia, a cada momento, vamos dizer assim, os meus pensamentos que me arremetem àquilo que eu já fui, porque eu não sou mais. Já vivi aprisionada, já vivi com sentimentos de tristeza, de angústia, de depressão, de ansiedade, por coisas que haviam se passado na minha vida. E aí nós nos tornamos escravos das nossas emoções, escravos daquilo que um dia já se foi, mas que o seu presente é livre. No seu presente você é justificado, é regenerado, é remido e é santificado. Sabemos de tudo isso e decidimos viver como escravos. Deixamos que o nosso eu seja o ladrão dos nossos sonhos. A nossa vontade é ladrão do propósito de Deus. A nossa visão carnal é um ladrão dos planos de Deus, porque rouba o propósito. Porque o Senhor, quando Ele criou a sua vida, quando Ele imaginou você, Ele já te fez alguém próspero, pleno, alegre, vivendo uma vida de santidade. Deus não enxergou outra pessoa. Mas e aí, eu permito que o meu pensamento, que a minha emoção, seja o ladrão daquilo que é o sonho de Deus para mim.
Às vezes a gente vive uma realidade, uma religiosidade, onde a gente pensa assim, né? Quando fala, a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo sobre ladrão de sonhos, eu achei que era Satanás. Eu falei assim, Satanás é mesmo. Não, quem rouba os seus sonhos é você mesma. Porque você permite com que os seus pensamentos sabotem a vontade de Deus. Satanás, no momento em que nós aceitamos a Cristo, ele já está derrotado. Ele já era, já passou, já não tem mais autoridade sobre a minha vida nem sobre a sua. Se somos justificados, regenerados, remidos, santificados, salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz, como que Satanás vai ter essa autonomia? Quem permite somos nós. Quem permite que o sonho de Deus sobre mim e sobre você seja levado para fora? Somos nós mesmos. Mas a gente vive numa prisão emocional. A nossa mente é um tumultuado de pensamentos. Quantos aqui já não passaram por momentos onde seus pensamentos eles começam a ser completamente atrapalhados? Momentos de alegria, daqui a pouco já volta e vira um turbilhão, uma guerra. Uma guerra com você mesmo, porque fulano fez isso, mas isso não pode ser feito, e olha como aconteceu, e aí vira um turbilhão de pensamentos que trazem para você sentimentos que já não são mais seus. Quantas vezes na nossa vida a gente abre a nossa boca para falar aquilo que estamos pensando, sem termos o mínimo de restrição, porque nem tudo que a gente pensa é para ser falado. A nossa boca, a Bíblia diz que a boca fala, que as nossas palavras não são inocentes e não são mesmas. Antes de falarmos, nós já pensamos. Quer um segredo para você vencer esse ladrão dos sonhos? Comece a controlar aquilo que você fala. E comece a controlar aquilo que você pensa. Porque os seus pensamentos não podem direcionar a sua atitude. Precisa haver um controle. A nossa mente, ela precisa ser transformada. Romanos 12, 1 e 3. Se alguém puder colocar para nós, se você puder abrir a sua Bíblia. Tem alguém no Data Show aí que possa colocar para nós? Se não tiver, a gente lê aqui mesmo. Amém. O 12, por favor. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele diz aí, o que Paulo fala? Transformar a nossa forma de pensar, renovar, reciclar, transformar. Nós precisamos transformar a forma como nós pensamos. Se queremos viver de acordo com o que
Acabamos de falar, sabendo da justificação, da remissão, da regeneração. Precisamos transformar a nossa mente. Nós temos hábitos e vícios emocionais que atrapalham aquilo que é o mover de Deus em nós. Sabe o que é? Muitas vezes a gente chega aqui na igreja e a gente começa a ouvir as palavras e por religiosidade, muita gente às vezes fala assim, não, mas isso daqui, em Cristo já se foram todas as coisas e não há mais o que sentir, não há mais... E em Cristo, é verdade, em Cristo Ele já fez tudo por nós. Mas a nossa mente, ela precisa ser renovada. Por quê? Porque nós criamos hábitos de pensamentos errados. Não vai acontecer de você chegar aqui e você ter uma amnésia e ter uma lavagem cerebral onde tudo que você já passou, onde você não vai mais se lembrar disso. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer aqui uma varinha mágica onde vai plim, colocar sobre você e você de repente vai se tornar uma pessoa diferente. A transformação das nossas emoções depende de nós. O Senhor, Ele nos capacita. Mas quem tem que ir botar a mão na massa e trabalhar na mente, somos nós. Somos nós que decidimos colocar a nossa mente a favor do Espírito, conectar nossa mente ao Espírito. Porque senão a gente passa uma vida inteira na igreja e uma vida inteira sendo miseráveis. Uma vida inteira na igreja sendo egoísta. A gente aprende religião, a gente aprende o falar crentez, a gente aprende a se vestir, mas a gente não aprende a transformar os nossos pensamentos, porque nós precisamos acessar a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela não é acessada pelo nosso mover, pelos nossos pensamentos. Não dá. A forma que nós pensamos, não tem como você conectar a mente de Deus, a mente de Cristo. Mas nós precisamos trabalhar a nossa mente. Como assim? Trabalhar a mente? Como assim? Como que eu transformo os meus pensamentos? De que forma que eu faço isso? Dia após dia. Não existe nada que seja de um dia para o outro. É dia após dia. É vencendo um dia de cada vez. Sabe que a nossa mente, ela é programada muitas vezes para pensar o errado, né? A gente aprende a pensar errado desde pequeno. Por uma sociedade, por um meio, muitas vezes onde não se conhece a Cristo. Mas a nossa mente, ela é programada para quê? Para pensar, não vai dar certo. Isso nunca vai acontecer na minha vida. Isso é um processo que não é para mim. O que importa são os meus interesses. É a minha vida. Eu sempre fui assim. Eu sempre tive acesso de choro, de tristeza na minha vida. E aí a gente vai e nós temos uma mente construída. A nossa mente, né, as conexões, os neurônios, todos os hormônios, tudo que afeta o nosso corpo, os neurotransmissores na nossa mente que fazem as conexões, tudo ele é programado. E a gente já vem de uma formatação, muitas vezes, da nossa família. Mas quando a gente vem para Cristo, a gente tem que aprender a transformar e a renovar nossa mente. Aprender que aquilo que é o nosso vício emocional não pode tomar conta de nós. Sabe o que é um vício emocional? Né? O vício emocional, ele funciona mais ou menos assim. Vocês já viram gente que tem mania de doença, por exemplo? A pessoa está sempre doente. Ela precisa de atenção. Ela está sempre se queixando de alguma dor. Ela quer chamar atenção. Isso é um vício. Porque se ela não sentir dor em lugar nenhum,
ela vai falar que ela está sentindo porque ela necessita de chamar a atenção. Sabe o que é vício? Muitas vezes é de raiva. A pessoa, quem já viu um viciado? Já conheceu um viciado? Ou muitas vezes já usou droga e teve um vício? Só eu? Ah, bom. O viciado, o que acontece? Ele sabe que a droga muitas vezes é ruim, mas ele sente a necessidade daquilo. Porque no momento em que ele usa, aquilo dá uma saciedade para ele. Aquilo dá um prazer. Aquilo supre algo que está faltando. E emocionalmente, nós também somos assim. Muitas vezes, já viu gente que não consegue ficar sem uma briga? Uma encrenca? Tem gente que puxa qualquer coisa por uma briga. Por quê? Isso é um vício. Precisa descarregar em alguma coisa. Precisa colocar aquilo para fora. E no momento que faz, fiz. Pode não se sentir bem, pode se sentir culpado, mas há um vício emocional. E todos nós, de uma forma ou de outra, temos um vício emocional. Todos nós, de uma certa maneira, fazemos algo repetidamente nas nossas emoções. Sabe o que é o vício da rejeição? A pessoa ela precisa o tempo todo dizer que alguém rejeitou ela. Porque isso traz uma justificação, uma justificativa para aquilo que está faltando. Sou rejeitado, ninguém gosta de mim. A rejeição é algo que eu sempre falo, né? A rejeição ela existe. O problema não é não ser aceito, o problema é como eu me sinto quando não sou aceito. Porque Jesus foi rejeitado? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Foi desprezado? Sim. E por que Jesus não se tornou alguém com esse vício emocional de ser rejeitado? De ficar falando assim, ninguém me ama, todo lugar que eu chego, as pessoas não gostam de mim, agora eu vou parar meu ministério, porque ninguém gosta de mim, tudo que eu falo, as pessoas rejeitam. O nosso maior exemplo é Cristo. A rejeição, não ser aceito, nós não vamos agradar todo mundo. Fique tranquilo com isso, você não vai agradar a todos. Mas como eu me sinto quando eu não agrado? Eu aceito aquilo e faço disso algo para paralisar a minha vida? Ou eu decido seguir em frente? Perdoar? Tem pessoas que são viciadas em amargura. Precisa se sentir amargurado o tempo todo, porque não existe momento alegre para tudo. Tá feliz agora, você vai ver. Olha, sabe que muitas vezes eu escutei um ditado, olha, quando a gente ri muito, é porque vai chorar depois. Vocês já ouviram isso? Eu ouvia na minha casa. Tá rindo muito hoje. Porque vai chorar, se prepara, porque algo vem por aí. Gente, que miséria é essa? Não posso rir, não posso ser feliz, porque logo depois eu já vou ficar triste. Fala a verdade. Mas tem pessoas que são viciadas nisso, na amargura, no sentimento de tristeza, porque daí justifica aquilo que falta. E eu não estou dizendo de pessoas que não conhecem a Cristo. Eu conheço a Cristo e vivi assim, triste, amargurada. Meu Deus, mas como é que vai ser? Porque como que vai ser o dia de amanhã? Porque nada acontece na minha vida. Gente,
vício de ser triste. Tendo tudo, tendo uma vida com Deus, tendo um corpo que me ama, tendo uma família, com essa estrutura na minha mente, dizendo o tempo todo que eu tinha que ser infeliz. Hábitos que nós precisamos transformar. Às vezes, quando a gente fala do sacrifício de Jesus na cruz, tem gente que fala assim, de novo, eu já sei que ele morreu, eu já sei por que vive numa vida miserável então. Por que sua vida não é transformada? Porque a gente quer que tenha algo que seja assim de uma hora para outra, e nós não aceitamos os processos que são de Deus, os processos de transformação, os processos aonde trazem para nós aprendizado. Hoje eu prego e falo e discipulo de uma forma muito diferente do que eu já fui há 2, 3 anos atrás. Por quê? Eu precisei entender que a minha mente precisava ser transformada, renovada, e que a minha alma, as minhas emoções precisavam morrer. Porque só quando a nossa alma, as nossas emoções, elas morrem, é que a gente consegue deixar que a nossa mente seja renovada. Porque senão a gente fica o tempo todo na força do braço. Eu estou triste, eu choro o tempo todo. Eu não declaro que Deus pode me transformar. Eu dissemino aquela tristeza, aquela angústia, aquela amargura para onde quer que eu vou, porque a minha mente não foi renovada. Existem momentos de tribulação? Sim, existem. Existem momentos em que você pode sentir uma tristeza? Sim, existem. Mas isso não pode se transformar numa realidade de vida, num vício que você tem de estar triste o tempo todo. Momento de angústia, de tribulação? Sim, Cristo passou. Mas isso não pode ser transformador na sua vida a ponto de você ser uma pessoa amargurada. Precisamos sim transformar nossa mente. Precisamos sim entender que o sacrifício de Jesus na cruz foi algo para que você possa entrar num processo de renovação daquilo que você pensa. Às vezes, a gente quer vir para Cristo, mas não, quantas vezes eu escuto, ou eu mesma já devo ter falado, mas eu não estou em Cristo, já não sou nova criatura, então por que as coisas não acontecem na minha vida? Por quê? Porque eu continuo pensando e agindo da mesma forma. Eu aciono situações na minha vida que eu quero voltar da onde eu saí. Eu aciono situações onde eu quero discutir, brigar para dizer que é a minha verdade, onde eu quero me entristecer, onde eu quero chorar, porque daí eu justifico aquilo que eu sou, aquilo que eu penso de mim. Tudo é um processo que nós precisamos entender que a nossa mente precisa ser renovada. Somos justificados, remidos, regenerados, santificados. E eu não quero dizer com uma vida miserável. Tendo tudo, não acessando nada. Sendo filho do rei, não acessando nada. Não acessando as riquezas de Deus. Não acessando a plenitude em Deus. Não acessando o amor a Deus, em Deus. Tendo tudo, decidindo viver de uma forma miserável. Existe, por isso, muitas vezes, nós falamos que precisamos ser curados. A cura é algo que eu só consigo obter quando eu entendo que depende da minha força de vontade em mudar. Já tenho tudo e posso acessar tudo. E eu dependo da minha força de vontade para querer mudar a minha mente. Ser transformado por Cristo é você permitir que o Espírito Santo fale assim: olha,
Não é mais tempo de você ficar chorando, nem de você ficar se sentindo rejeitado, nem angustiado. E muitas vezes o Espírito Santo trabalha isso em nós e a gente fala assim: ah, Espírito Santo, você não sabe o que está acontecendo comigo. Ah, Espírito Santo, criança, imaturo. A gente pode ter 50 anos de igreja, 50 anos falando, ouvindo falar de Cristo, sem nunca atingir a maturidade. Dependendo o tempo todo dos 5 sentidos, é aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu sinto. Ah, mas se eu não sentir de Deus de perdoar, eu não perdoo. Você não tem que sentir, isso é uma decisão. Ah, mas se Deus quiser falar comigo, eu vou sentir um arrepio. Não, Deus já está falando com você agora. Ele fala o tempo todo, até quando Ele está em silêncio, Ele está falando. Mas a gente decide se tornar imaturo na fé, o tempo todo sendo levado por aquilo que nós sentimos, que nós vemos. Ah, se eu sinto um arrepio, aí é de Deus. Se eu não sinto arrepio, a palavra não é de Deus. Para com isso, meu irmão, minha irmã. Isso daí, aquilo que vem de Deus, é algo que muitas vezes vem e te confronta. Que fala aquilo que você precisa mudar. A palavra de Deus, ela traz uma linha reta para a sua vida. Não adianta a gente querer ficar para lá e para cá. Ou a gente decide ser transformado, ou então a gente vive uma vida miserável. A decisão não é mais, Cristo já fez todo o sacrifício dele na cruz. A decisão não é mais dele. Ele já decidiu por nós. Nós precisamos decidir por ele. Nós precisamos acessar nele uma mente transformada, uma mente curada. Sabe, às vezes o nosso cérebro, ele é um turbilhão, né? Aquilo que a gente fala. Por exemplo, quando nós estamos falando, nós comunicamos de acordo com os nossos gestos, de acordo com as nossas palavras, de acordo com a entonação da nossa voz. E a gente comunica o tempo todo. E o nosso cérebro, ele funciona assim. Você começou a comunicar, o seu corpo todo vai reagir. Então, se eu começo falando algo que é ruim, ah, mas não dá certo, nada disso acontece, o seu corpo vai liberando citocinas, liberando substâncias que vão fazer com que o seu corpo todo se sinta pesado, se sinta mal, se sinta doente. Por isso que falar nunca é um ato inocente. Quando a gente fala, a gente concretiza aquilo que nós pensamos. Ah, eu quero brigar, eu quero fazer isso, eu quero chegar lá e falar tudo o que eu penso, e blá, 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 o seu corpo todo já vai reagir. Ele vai se preparar para um ataque. Ele vai se preparar para aquilo que você tem, ou bater ou fugir. E aí o seu organismo todo sofre. Ninguém nunca passou por isso, uma emoção intensa. Ah, mas eu me sinto triste, deprimido, eu quero morrer. Eu não sinto prazer em viver. Eu tenho a tristeza no meu coração. E você começa a falar, a falar, a falar. E o seu corpo começa a agir. A sua entonação de voz, aquilo que você expressa, começa a ser diferente. A gente sabe disso, não é? Às vezes você chega assim, alguém está triste, ninguém chega para você triste e fala assim: oi, olha só, o meu dia foi assim. Não. Como é que as pessoas chegam? Abaixa o ombro, né? Ah, então, na minha vida, é assim que as coisas... É ou não é? Eu ando assim, eu ando de cabeça baixa, porque nada para mim tem prazer. O que eu comunico com isso? Tristeza.
o seu corpo todo dói de tristeza. E isso eu estou falando de uma parte onde a nossa mente, aquilo que nós trabalhamos para pensar, e aprendemos assim, e agimos assim. Ah, mas eu quero ser diferente. Comece mudando seus pensamentos. Às vezes um pensamento ruim vem, muitas vezes, né? Os pensamentos ruins, eles vêm. E o que nós temos que fazer? Proteger a nossa emoção. Passou um pensamento ruim? Em nome de Jesus, eu não aceito isso sobre a minha vida. Senhor, eu declaro a cura, eu declaro a transformação. Eu não sou mais uma pessoa amargurada, eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa que fui justificada por Cristo, regenerada, remida. Não há nada mais que possa me trazer tristeza. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha mente, uma mente curada, restaurada. Mas sabe o que acontece? O vício, por você se sentir dessa forma, ele é tão forte muitas vezes, que você pode até saber disso. Mas no momento da dificuldade, a primeira coisa que você vai querer fazer é agir como antes. É falar como antes. Mas aí a gente precisa ter um freio na nossa boca. E esse freio precisa ser colocado através daquilo que nós aprendemos em Cristo. Quer uma vida transformada? Quer uma mente diferente? Quer uma mente regenerada? Comece a mudar suas atitudes. Comece a ver, a vivenciar aquilo que nós temos falado nessa casa, que somos transformadores, e coloque isso sobre você. Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há nada que Cristo não possa fazer por você. Não existe situação impossível. Aqui nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. E eu e você fazemos parte disso. Amém? E tudo isso que eu estou falando com vocês é algo que muitas vezes o mundo fala lá fora. Hoje, se fala nas empresas de inteligência emocional. E quando eu comecei a ler sobre isso, sobre inteligência, falei, meu Deus, o que mais acontece, o que mais a Bíblia fala é sobre nós sermos inteligentes na área emocional. A Bíblia ensina isso desde o princípio. E hoje, o mundo, as empresas, o mundo corporativo, fala de algo que nós temos acesso em Cristo e que não fazemos uso disso. O que é a inteligência emocional? Até busquei uma definição aqui. É a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. E o que é isso? A não ser aquilo que nós aprendemos na vida de Cristo, aquilo que Cristo deixou para nós. Sabe, se você não prestar atenção nisso que está sendo falado aqui na igreja, você vai ter que ouvir na empresa onde você trabalha. Porque hoje não se procura mais pessoas só com um quociente de inteligência, um QI alto. Porque através de estudos, muitas vezes viram que as pessoas que têm um alto índice de inteligência, muitas vezes não conseguem executar as tarefas por falta de inteligência emocional, por falta de conhecer os seus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros e saber lidar com eles. Se você não aprender, não quiser aprender aqui, que é onde Cristo fala da transformação sobre a sua vida de uma forma plena, você vai ter que ouvir muitas vezes em palestras de coaching. O que é isso que está na moda? São treinamentos para a sua vida, que nada mais são do que ensinar você a ter uma vida equilibrada. Aproveite a oportunidade que nós temos de acessar isso em Cristo, porque nele a plenitude vem de uma forma sobrenatural em nós. A Bíblia, se vocês quiserem abrir lá em Gálatas 5:22.
Gálatas 5:22. Quem não, por favor, o pessoal do Data Show, Gálatas 5:22. Amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tem uma versão que fala assim: amor, alegria, paz, longanimidade. E essa é uma palavra que muitas vezes as pessoas perguntam o que ela significa, né? E uma das traduções da longanimidade é a paciência. Mas, no termo dela original, existe uma tradução que é um pouco mais profunda. A longanimidade é suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outros. Você ser longânimo é você ser paciente, mas é você suportar situações contrárias àquilo que é a sua vontade, muitas vezes em favor de outros. Cristo, quando nós acessamos nele, o que ele mais fez foi foi ser longânimo e ter paciência com as coisas que aconteciam não só por ele, mas por todos. E a gente quer o tempo todo brigar com Deus, brigar com as pessoas, brigar com a gente mesmo. Quer uma vida transformada? Você já tem acesso a tudo. Transforme a sua forma de pensar. Quando algo vier à sua mente, aonde você reagiria de uma forma com tristeza, com raiva, com angústia, decida ser diferente. Decida não ter essas atitudes e administrar com você mesmo, que isso não faz parte mais da sua vida. Amém? Nós precisamos entender que termos a inteligência emocional, aonde muitos ouvem falar nas empresas, aonde muitos ouvem falar para coachings, né? Pessoas que querem receber treinamento para ter uma vida melhor. Existe uma forma, é você permitir que o Espírito Santo fale a você naquilo que você precisa mudar e você entenda que isso é um processo na sua vida. Não fale mais da forma como você falava. Não tenha atitudes daquela pessoa que não conhecia Cristo. Mude. Dá vontade de falar? Conta até 1000. Tá bravo? Vai para o seu canto e conversa com Deus. Tá triste? Vai para o seu canto e conversa com Deus. Mas não deixe que isso seja uma realidade na sua vida, onde você fica o tempo todo falando a mesma coisa, da mesma forma, e querendo que Deus mude. Tudo já está liberado para você nessa manhã, nesses dias, na sua vida. Tudo já foi liberado. Acesse isso e queira ser uma pessoa que anda cada dia mais próximo de Deus. A intimidade com Deus vai fazer com que esse processo na sua vida seja rápido. Porque as coisas podem até parecer difíceis, mas não são. Com Cristo tudo se torna fácil. Amém? Coloque-se de pé. Eu espero que essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, que Deus tem trazido à minha vida, seja algo que seja transformador também na sua. Eu espero que tudo isso que foi falado não seja para você simplesmente mais um culto, onde tem uma pastora pregando.
Eu espero que para você isso hoje seja um ponto de partida para o propósito de Deus. Porque toda vez que você decide agir da forma como você agia, você se torna o seu próprio ladrão de sonhos. Toda vez que você fala aquilo que você sempre falou, você se torna ladrão do propósito de Deus. Não seja mais assim. Decida colocar sobre a sua vida uma vontade de mudança para um nível onde você sequer imaginou. Deus tem propósito, Deus tem chamado. Não é tempo mais da gente ser imaturo com Cristo e falando o tempo todo, se eu ver, se eu ouvir, se eu sentir. Entenda que isso é um propósito, já está na palavra dele. A transformação sobre a sua mente, sobre aquilo que você é, aquilo que você pensa, já é um processo que Deus já tem tentado iniciar na sua vida. No momento que vem a emoção, a vontade de ser aquela pessoa de antes, aquela pessoa que resolve as coisas no braço, que vai para a briga, ou que vai para a depressão, ou isso já acabou. Na hora que vier a vontade de você falar alguma coisa, retenha. Retenha. Na hora que vier um pensamento, tire da sua cabeça. Espírito Santo, eu dependo do Senhor todos os dias para que a minha mente seja transformada. A sua dependência é de Deus. Entenda que isso é um processo onde depende somente de mim e de você, porque Cristo já fez. Decida hoje não andar mais com pensamentos de estou ouvindo mais uma vez, estou mais uma vez. Não. Coloque isso como uma verdade sobre você, que você quer esse processo de vida, de maturidade com Cristo, uma mente transformada. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, te exaltar, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos ensina a cada momento a termos uma vida diferente, uma vida transformada. Espírito Santo, nós te amamos e te adoramos porque o Senhor o tempo todo nos fala com amor, nos confronta, mas com amor. Nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir ou não decidimos seguir naquilo que o Senhor fala. Pai, nós queremos colocar, Deus, todas as cadeias que têm prendido os nossos pensamentos, todos os nossos vícios emocionais de prisão, os nossos vícios de depressão, os nossos vícios de amargura. Nós queremos declarar, Senhor, que somente o Senhor é o Deus da nossa vida. E nós queremos declarar que nada disso mais faz parte do nosso dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós declaramos um tempo de mudança, um tempo de transformação. Senhor, que o Senhor possa ser exaltado em todas as situações da nossa vida, seja ela de alegria, seja ela de tristeza. Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, o Senhor é o Deus onde nada é impossível para ti. Pai, nós dependemos do Senhor, nós dependemos, nós queremos declarar a nossa total dependência de ti, Pai. Porque só o Senhor pode nos transformar, pode nos auxiliar nesse processo. Pai, nós queremos declarar, Deus, que seremos firmes naquilo que é o seu propósito. Amém. Amém. Exaltado, exaltado, ó Senhor,
Aleluia. Amém. Amém. Que o Senhor possa, durante todo o dia, estar falando com você. Que o Senhor possa trazer à sua mente, ao seu coração, às suas emoções, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que não agrada. Porque é um tempo onde você veio sobre essa terra para fazer a diferença. É um tempo onde você veio sobre esse mundo para que você possa transformar a realidade das pessoas. Não seja um egoísta, vivendo de domingo após domingo, sem transformar nada, nem ninguém, nem se permitir ser transformado. Amém? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. E nós declaramos um tempo, Senhor, um momento, Deus, da tua alegria, da tua paz sobre todos nessa casa. Senhor, que possamos caminhar em santidade, em propósito. Que possamos a cada dia, Deus, manifestar aquilo que o Senhor veio fazer sobre essa terra. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ensinado a cada momento. E queremos, Pai, continuar no teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.